E aí, minha gente, tudo certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre fotografia, um assunto que eu gosto, e eu vim trazer esse vídeo para tentar dialogar com vocês um pouco melhor sobre os três pilares da fotografia, que seriam o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Essas três coisas juntas fazem uma fotografia existir, basicamente. E eu vou falar um pouquinho sobre um desses três pilares hoje, que é o ISO. E para isso vamos ter que entender um pouquinho a história da fotografia. Vamos ter que voltar lá para a primeira foto feita no mundo, no dia 9 de maio de 1826. Um francês chamado Joseph Niepce. Esse francês conseguiu pela primeira vez criar uma fotografia. Ele tirou na varanda da casa dele. E isso foi algo muito revolucionário, né? Foi aí que tudo começou. Que as pessoas começaram a ver que era uma coisa que dava dinheiro, né? Porque era caro. E era uma coisa que impressionava, né, as pessoas daquela época. Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre isso, né? Como começou a fotografia? A fotografia não começou agora, né? Nem nesse ano que eu disse, né, 1826, ela começou há muitos anos atrás. Existem alguns registros do começo da fotografia, vamos dizer assim, que datam do século V a.C., lá na China. Então, esse conhecimento foi sendo criado, foi sendo desenvolvido muitas vezes, né, em muitos lugares diferentes, em tempos diferentes. E aí chegou uma hora que ele culminou para um único conhecimento e eles conseguiram fazer essa foto. Então, eu vou introduzir para vocês o conceito de câmera escura, que basicamente é o seguinte: qualquer caixa escura, toda selada, totalmente selada, com um orifício em uma de suas pontas, em uma de suas faces, perdão. E esse orifício vai permitir a entrada de luz só naquela parte, permitindo com que uma imagem seja refletida do outro lado dessa caixa, dessa câmera. E muitas pessoas usavam isso para fazer pintura, né? A maior parte das pinturas renascentistas foram feitas dessa forma. Não demorou muito, né, para os franceses e outras pessoas lá da época começarem a perceber que eles estavam perdendo tempo, que eles poderiam tentar incrementar isso de alguma forma e colocar uma superfície que fosse sensível à luz no lugar da tela de pintura, fazer, entre aspas, pinturas instantâneas, como era chamado na época. E aí que começou os estudos, né? Várias pessoas de várias áreas do conhecimento diferentes começaram a estudar como fazer essa fixação da imagem e perceberam que a prata, mais precisamente a halógeno de prata, ele tinha uma sensibilidade à luz muito boa, né? Demorava ainda para fazer a foto. A foto que o Joseph conseguiu fazer lá no dia 9 de maio demorou 8 horas para ser feita. É bastante tempo, realmente. Existem algumas fontes, enquanto eu estava pesquisando o roteiro desse vídeo, que dizem até que foram 12 horas, né? De 8 a 12 horas. Bem, ele nunca deixou isso registrado, então não tem como saber. E aí chegamos a um ponto na fotografia muito importante, que foi com o surgimento da Kodak, né? A Kodak surgiu no ano de 1892, lá no estado de Nova York. Eu só não lembro o país não. Ai meu Deus. Eu só não lembro qual que é o nome daquilo? Cidade, eu só não lembro a cidade. E aí os filmes fotográficos, gente, só pra você terem uma ideia, assim, eles foram o princípio de tudo, né? As pessoas começaram a ver os filmes como algo muito mais rentável. Era pequeno, dava pra você colocar na câmera e tirar a foto, depois revela, né? Ficou muito mais fácil. Antes do filme fotográfico era usado chapas duras mesmo, duras, de prata. Eram chapas de alumínio ou vidro, revestidas de prata em um dos lados, que era colocado lá na câmera. Então era bem difícil realmente fazer as fotos,
Porque não tinha um padrão, cada um fazia do tamanho que queria lá e ninguém estava muito afim de saber disso. Só que com o surgimento da Kodak, eles começaram a ver que precisava padronizar alguma coisa. Então eles começaram a colocar número de fotos no filme, né, padrão. E aí que entra o ISO. Essa prata é colocada no filme fotográfico de um jeito em forma de cristal, né? O filme fotográfico ele é uma base de plástico que deixa ele maleável lá e resistente. E em cima tem uma espécie de gelatina, porque não é gelatina de verdade, aí tem os cristais que são sensíveis à luz. Quando eu digo cristal, é porque a prata, ela é, se eu não me engano, ela é um metal, né? Então você consegue fazer um tipo de cristal com ela quando você deixa ela bem pequenininha, assim, você quebra, não sei a palavra certa. Mas aí você consegue fazer isso, né? Deixar ela em um tipo de pó, assim, colocar numa gelatina, e aí ela fica sensível à luz. E aí que entra o ISO na fotografia. Você pega o seu celular para fazer uma foto de noite. Inclusive agora eu tô gravando de noite, estou usando 2 luzes para fazer esse vídeo. Você tira a foto lá do que você estiver fazendo e a foto sai toda avermelhada, sabe? Ela sai com uma qualidade ruim. E o que seria essa qualidade ruim? É o ISO que está muito alto. Vamos entender no filme fotográfico o que seria esse ISO. Os cristais de prata precisavam ser padronizados. O que seria isso, né? Padronizar o tamanho deles no filme. Cada filme teria tamanhos diferentes se não tivesse essa organização. Então foi criado, que na época era chamado de ASA, que era basicamente o nível de sensibilidade do filme à luz. E essa sensibilidade funcionava de uma forma muito simples. O cristal, quando ele é pequeno, tem uma menor área, né, de superfície, fazendo com que a luz não consiga atingir ele de uma forma tão rápida. E por isso o filme demora mais tempo para queimar. E isso seria um filme fotográfico de ASA ou ISO muito baixo. Então ele demora para queimar, demora para fazer a foto, menos sensível à luz. Nossa, quanto sinônimo, né? E o filme fotográfico de ISO alto é basicamente o contrário. Os cristais são maiores, a superfície aumenta, então fica mais fácil da luz atingir aquele cristal e ele queimar. Ficando mais sensível à luz, você não precisa de tantos cristais assim, fica mais fácil dele queimar. E o ruído acontece basicamente quando você vai fazer a revelação desse filme. Como os cristais desse sal de ISO maior são mais aparentes no filme, a hora que você amplia a foto e revela, ele fica muito mais aparente, fica aparecendo aqueles vários pontinhos na imagem. E esses pontinhos são esses grãos, que é como se fosse um reflexo dos sais de prata que fizeram a foto propriamente dita. Agora, na câmera digital, como funciona esse negócio do ISO? Porque nós aprendemos no filme, na fotografia analógica, funciona daquela forma que eu ensinei pra vocês. Só que na fotografia digital não tem nenhuma parte de sais de prata. Então, o que realmente acontece para você ter essa perda de qualidade, esses grãos, da mesma forma que acontece na fotografia analógica, na fotografia digital? São processos diferentes. Para a gente entender como funciona o sensor da câmera em si, tanto de celular quanto de DSLR, como essa Canon T6 que está me filmando agora, todas essas câmeras, celulares, eles utilizam uma tecnologia chamada de CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Meio chique, né? Meio chique. Basicamente é uma chapa de silício, é muito usada na fabricação de processador, de memória RAM, de transceptores, que são aparelhos que fazem conversão de um tipo de energia em outra. Então tem uma gama assim, bem vasta de coisas que você pode fazer com esse CCD é uma outra tecnologia, com esse sensor CMOS. E dentro da câmera propriamente dito, lá dentro, nessa chapa de silício,
Cada pixel da foto é, na verdade, um fotodiodo, que é dividido em três, né? Um vermelho, um verde e um azul. E aí quando você vai fazer a foto, quando a luz atinge esse fotodiodo, cada frequência de onda eletromagnética vai passar por esses três filtros, né? Por esses três fotodiodos menores que estão lá dentro. E cada uma dessas frequências eletromagnéticas vão aguçar, entre aspas, o fotodiodo de uma forma diferente. E aí ele vai passar por um transceptor que vai alterar qual que é o nome? Que vai alterar de uma energia para outra. Exatamente. Eu sabia, eu estava testando vocês. Acontece que ele vai pegar essa quantidade de energia diferente, vai ampliar o sinal, vai transformar aquilo em uma corrente elétrica e vai gerar uma matriz de dados. E essa matriz vai ser levada linha por linha até o processador, e aí é lá que o processador vai gerar os pixels da foto, interpretando cada corrente como uma imagem diferente. E ruído digital acontece justamente nessa ampliação de sinal que eu citei. Pra gente entender melhor, vamos imaginar que estou ouvindo uma música no rádio. Para esse exemplo, eu tenho um rádio aqui, que eu comprei em São Paulo, acho que já faz uns 4 anos. E, bem, eu vou ligar ele e a gente vai ver o que vai acontecer. O ruído, né? O que está acontecendo aqui nesse rádio? Acontece que a antena dele está recebendo sinais de, vamos dizer assim, várias estações erradas, assim. Ele está recebendo sinais de onda infravermelha, de ondas de raio-x, né? Tudo isso está interferindo aqui na recepção do sinal dele e está fazendo ele ficar com esse ruído aqui, né? E bem, isso não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Só que eu quero que vocês percebam que esse rádio aqui, ele continua possuindo ruído, mesmo quando você muda, né? Deixa eu baixar a música. Mesmo quando você muda para uma estação que tem sinal forte, o ruído continua ali, independente de onde você vai. E é isso que acontece na câmera fotográfica, uma analogia muito boa. Eu vou mudar aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui, eu acho que tá no AM. Aí. Aí tá, aí você consegue ouvir, ó. Essa estação é perfeita para identificarmos isso no rádio. Vou colocar bem perto do microfone para vocês poderem ouvir. Mesmo você escutando, é que aqui eu não consigo erguer mais. Mesmo você conseguindo escutar o que a pessoa está falando, o ruído continua ali. E quanto mais forte o sinal da rádio que você está ouvindo, mais limpo é o som. Aqui, ó. É a mesma coisa. Agora... Ai, gente, não sei mexer com rádio. Aqui. Então, basicamente, o funcionamento é o seguinte. Quando você quer aumentar o volume do rádio, você vai lá, amplifica o sinal, e aí você vai ter a impressão de que o rádio está recebendo mais informação. Só que na verdade ele está recebendo a mesma coisa, ele só amplificou o sinal, e aí você conseguiu escutar o ruído melhor. A mesma coisa acontece com a câmera, né? O princípio é o mesmo. Quando você está em um ISO baixo, essas interferências que a câmera recebe estão ali na foto.
só que menos ampliadas, e por isso você não vê tanto. A verdade, gente, é que a câmera de vocês, né, qualquer câmera, qualquer sensor CMOS, ele não é sensível apenas às ondas que ele deve, né, ser sensível, vamos dizer assim. Né, a câmera ela deve ser sensível só às ondas eletromagnéticas do espectro de luz visível, e isso não acontece. O rádio, mesma coisa. Todos esses equipamentos, eles também são sensíveis às outros tipos de ondas, aos outros tipos de sinais. E isso entra dentro da foto, isso entra junto com a luz e acaba gerando um desvio. A corrente que aquele pixel vai gerar não necessariamente é fiel ao que está ali na foto. E quanto mais você amplia esse sinal, mais aparente fica essas interferências. E é aí que o ISO aparece, vamos dizer assim. Nos celulares é bem mais aparente porque os sensores, né, o circuito eletrônico, mais precisamente, ele está muito perto um do outro. Fica muito mais fácil de um fotodiodo ter interferência um com o outro. E aí o ruído fica muito mais aparente. Eu queria dizer, antes do vídeo acabar, que eu estou muito feliz pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo, de estar passando esse conhecimento adiante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai sair novos vídeos, se tudo der certo, onde eu vou explicar para vocês também como funciona o obturador, né, que é o tempo que a câmera vai ficar recebendo essa informação que eu falei para vocês, para poder fazer a foto realmente, e a abertura do diafragma, que é uma coisa que nas câmeras de celular, por exemplo, as aberturas vão ficando cada vez maiores, né, e isso é uma coisa que as pessoas estão almejando muito. Então seria interessante nós entendermos o que realmente é cada uma dessas coisas, né? A fotografia, para mim, ela é uma coisa mágica. Ela consegue fazer a junção completa de exatas e humanas. Ela tem uma parte técnica e uma parte teórica, né? Uma parte humana muito intensa. E eu acho que é isso que me cativou dentro disso, né? Eu entrei pela parte, vamos dizer assim, técnica, mas eu acabei ficando pela parte humana, né? Pelas experiências que a fotografia produz. É esse o sentido final que eu quero dar para esse vídeo aqui. Estude fotografia não para você tirar fotos melhores, mas para você ter uma visão de mundo melhor, ou diferente, ou qualquer coisa assim. Espero que gostem, se inscrevam no canal se vocês gostaram, indica para algum amigo, comenta aí se você teve alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar no roteiro desse vídeo. Enfim, qualquer coisa, alguma coisa que eu falei errado e poderia ter sido melhor, tudo isso ajuda bastante no nosso crescimento. Então, você faz parte disso. Beijão e até mais.